Senhor presidente, deputado Roberto Cidade, senhoras e senhores deputados, povo do Amazonas, retomo os trabalhos, senhor presidente, em função, deputado Dermilson, da semana que passou. Foi um momento muito difícil para a nossa família, a perda do nosso pai, nosso amado pai Maurício Barreto. Na oportunidade, presidente, quero agradecer a toda a palavra de carinho, gesto desta casa, dos amigos das redes sociais, dos amigos que de forma presencial estiveram no velório, na missa de 7º dia. Obviamente, senhor presidente, o que nos conforta e que nos deixa, obviamente, firmes na caminhada é a fé. Fé é essa que meu pai me ensinou, minha mãe me encaminhou, e é o ciclo da vida. Ninguém, obviamente, está preparado para passar pelo momento de perda de qualquer ente querido. E nessa reflexão, deputado Fausto Júnior, esse mês, presidente Roberto, de janeiro e fevereiro, foi uma enxurrada de mensagens, de missas de um ano de falecimento. Acima da média, deputado Dermilson. Mas sabe por quê? Reflexo da crise do oxigênio no Amazonas. Eu peço que a técnica vá colocando os slides. E não tem como, senhor presidente, eu não abordar um tema desta natureza, porque eu sei, se eu já tinha um sentimento com essas pessoas que perderam o ente querido, imagine agora. Mas, deputado Dermilson, em relação ao meu pai, eu e minha família temos a consciência que fizemos de um tudo. Não tinha, foi a vontade de Deus mesmo. Não tinha o que fazer. E eu pergunto para o povo do Amazonas, e quando a perda de um ente querido é por omissão? E quando a perda de um ente querido foi em função da falta de oxigênio? E quando a perda de um ente querido foi em função da desassistência? Como é que fica, senhor presidente, o sentimento dessas famílias? Como é que fica o sentimento de uma mãe, de um pai, de um filho, de uma esposa? Se tivesse condições, teria salvo, deputado Dermilson, o seu ente querido. O Amazonas ultrapassa a marca de 14 mil mortes. E esta casa começa este ano a uma assinatura de uma CPI tão ou mais importante. Alguém retirou, presidente? Eu estou desatualizado. Eu vou perguntar da minha assessoria se quem retirou a assinatura. Tão ou mais importante do que a CPI da energia. O que esta casa tem um dever e tem que prestar um respeito para com o povo é de investigar a omissão, o crime, o abandono de um governo que errou na primeira onda, errou na segunda onda, e vai passando o slide, por favor, e está errando na terceira. Vejam as datas. Deputado Dermilson, isso foi em outubro. O secretário de saúde do Wilson já anuncia o prenúncio de uma possível terceira onda, deputado Fausto. E o que fez para evitar o mesmo? Não fez nada, não equipou, não contratou profissionais e, pelo contrário, ainda permitiu as realizações de grandes eventos. Eu volto no primeiro dia de trabalho para mim este ano
para relembrar esta casa que nós temos a obrigação. Peço que acrescente mais 1 minuto para que o deputado conclua. E na oportunidade, já me inscrevo no grande expediente. Ainda estou sem partido, senhor presidente, mas é regimental, os 5 minutos. Mas é inacreditável que o silêncio de um tema tão importante paira sobre o poder legislativo estadual. Vi e concordo com a prorrogação dos trabalhos da CPI da energia, concordo. Mas, deputado Fausto, nós não conseguimos prorrogar a CPI da saúde. Em plena Covid. Esta casa esvaziou sessões, deputado Dermilson, para não prorrogar os trabalhos da comissão processante que iria apurar a OS, lá do Delfina. E para prorrogar os trabalhos corretamente da CPI da energia foi em segundos. O fato de nós termos que continuar a vida, e nós precisamos sim continuar a vida, não quer dizer que nós não temos a responsabilidade de apurar o que ocorreu na primeira, na segunda e agora na terceira onda. Graças à vacina, essa Omicron não está fazendo uma devastação nas famílias do nosso estado, do nosso país e do mundo. Mas eu peço que a técnica me socorra aí com um vídeo da Rede Amazônica. E eu me posicionei, porque eu botei num card no meu perfil do que é a incompetência. Por favor aí, uma matéria da Rede Amazônica. Da manhã desta quarta-feira, a fila dava volta no Centro de Convenções Vasco Vasques. A prefeitura não informou o número exato de pessoas, mas muita gente reclamou da demora no atendimento. Só de segunda para terça, o Amazonas registrou quase 5.000 casos positivos de Covid. E isso tem preocupado as autoridades. Senhor presidente, eu peço que a técnica congele para mim a imagem aérea. Quando eu botei no meu perfil, eu botei com a seguinte colocação: vocês querem saber o sinônimo de incompetência? É você pegar um centro de testagem em massa e transformá-lo num centro de contaminação em massa. É o governo, somado a uma prefeitura, que não aprendeu, Dermilson, com a primeira, com a segunda, que o sentido do Covid é a testagem em massa, mas de forma descentralizada. Quantas pessoas que foram com o intuito de saber se estavam com Covid saíram daí contaminados, Dermilson? É o sinônimo da incompetência. O secretário, por favor, outro slide, o secretário de saúde, no dia 24 de outubro, dá uma entrevista, Dermilson, dizendo: o Amazonas poderá ter uma terceira onda. Ora, você precisa de EPIs, profissionais de saúde. E quando começa a estourar a terceira onda, tu sabe qual é a resposta do secretário, Dermilson? Preciso de mais 10 dias para organizar. Pelo amor de Deus, é muita incompetência somado. Só que nessa incompetência está o mais humilde, o pobre, desassistido, deputado Tony. Graças à vacina, a letalidade não foi devastadora, mas mesmo assim, perdemos vida.